Olá pessoal, muito bom dia a todos. Vamos chegando. Bom dia, Dr. Luiz Muniz. Só fixar aqui o comentário, título da nossa live. Só um instante. Bom dia a todos. Só fixar o comentário aqui. Beleza, comentário fixado. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Me deem aí só um feedback com relação ao som, se todos estão me ouvindo bem, para que nós já possamos começar. Temos aqui mais um Café do Aprovado. Hoje uma entrevista muito especial com o Dr. Luiz Muniz, aprovado em diversos concursos públicos, na verdade em 9 para ser exato, né? E atualmente magistrado, juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Então, você que, por exemplo, conhece alguém que possa ter interesse aqui, né, na nossa conversa, no nosso bate-papo, por gentileza, encaminhe essa live a quem possa, então, se interessar em vir conversar com a gente sobre questões, né, afetas a concurso público, especialmente ao concurso público da magistratura. Ok? Deixa eu aqui aceitar o Dr. Luiz Muniz, para que nós já possamos, então, iniciar o quanto antes aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Só um instante. Doutor Luiz Muniz, muito bom dia. Bom dia, professor Gabriel. Tudo bem? O senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem. Consegue me ouvir bem também? Perfeitamente, bem também, tudo ótimo. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Aprovado. Deixa eu só arrumar minha câmera para enquadrar melhor aqui, né, o meu rosto. Muito bem. Doutor, uma satisfação imensa recebê-lo aqui, né, no Café do Aprovado, com essa conversa que eu tenho certeza que vai ser super proveitosa, né, acerca da preparação para concursos públicos, especialmente para o concurso da magistratura, tendo em vista a sua vasta, né, experiência em concursos, colecionador de aprovações, né, com toda certeza um vitorioso que tem muito para poder nos acrescentar, para poder nos ensinar acerca desse trajeto, desse percurso que nós sabemos que não é nada fácil, né? É um percurso tanto quanto árduo, né? Difícil, mas com toda certeza é um percurso que no fim das contas realmente vale a pena, né? Compensa. Então, muito bom dia, seja muito bem-vindo. E eu queria começar lhe passando a palavra para que o senhor pudesse se apresentar aqui a quem nos assiste, né? Dizer quem é o Dr. Luiz Muniz. Se quiser contar um pouco da sua história pessoal, também pode ficar à vontade. Enfim, a palavra é sua, doutor. Bom dia, Gabriel, novamente. É uma satisfação poder participar aqui dessa entrevista, desse bate-papo, melhor dizendo. E de alguma forma, se a minha história, de alguma forma, o que eu vou dizer, de alguma forma, puder auxiliar, puder encorajar, puder, de alguma forma, fazer alguma diferença para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão aí nessa difícil vida, né, de concurso público, será uma satisfação muito grande. Eu sou Luiz, meu nome é Luiz, eu sou casado com a Andréia Muniz já há mais de 15 anos. Nossa relação já tem quase 20 anos. Nós estamos juntos desde aí do terceiro ano, a época era anual ainda no Unipan, estudava no Unipan, e desde então nós estamos juntos. Sou de uma cidade chamada Campo Azul, no interior de Minas Gerais, mas me considero de Patos de Minas, porque em Patos de Minas eu me mudei para lá, eu tinha 8 anos de idade. E hoje minha família é toda de lá, minha família, a família da minha esposa. Então, realmente me considero de Patos de Minas, a cidade que cresci, que estudei, né, e que pude aí trilhar os primeiros caminhos na vida desde adolescente e na própria vida adulta. Me formei no Unipan, depois, posteriormente, fui aprovado no concurso da Aeronáutica, me mudei para Brasília, e em Brasília, depois me transferi, né, da Aeronáutica, fui aprovado no concurso da Controladoria Geral da União, a CGU, e lá fiquei até 2020, depois me mudei em 2021 para Rondônia, para ser promotor de justiça, e em 2022 para aqui o estado de Mato Grosso, que estou até hoje, e com muita satisfação, muita alegria. Agora, a respeito dos concursos, a gente vai conversando no decorrer da nossa fala. Será uma satisfação muito grande
falar sobre cada um deles, os métodos que utilizei, as dificuldades que tive, as felicidades também que tive. Que bacana, doutor. Mais uma vez aqui, fico muito honrado mesmo com o seu aceite, né? Com a sua participação. Com certeza que eu tenho muito a nos acrescentar, né? A todos nós que estamos aqui, né, trilhando nessa jornada de estudos para concurso público. Doutor Luiz, foram várias aprovações, como eu disse no começo, pela minha contabilidade aqui, foram 9, né, aprovações em concursos públicos. E quanto tempo, né, o senhor percorreu esse percurso até realmente agora tomar posse como juiz no estado do Mato Grosso do Sul? Estado do Mato Grosso, né? Perdão. Estado do Mato Grosso. Gabriel, a minha vida de concurso, eu posso dizer que pode ser dividida em 3 etapas. Uma primeira etapa, assim que me formei no ano de 2007, e aí no ano de 2008 fui aprovado na OAB, comecei a advogar. E a gente sabe as dificuldades iniciais da vida na advocacia, especialmente na cidade, no interior do estado de Minas Gerais. Como não é diferente em outros estados também. E aí, já tinha a intenção, desde a época da faculdade, de fazer concurso. Inicialmente, então, a primeira etapa é aquela etapa que a gente precisa pagar as contas. E aí não há muita escolha do concurso que a gente vai fazer. Então, inicialmente, precisava passar em algo para pagar as contas. E isso foi feito quando ingressei na aeronáutica. E lá na aeronáutica, apesar de ter sido o meu primeiro concurso, o primeiro cargo público em que atuei, assim, vamos dizer, durante mais tempo, porque inicialmente fui aprovado no profissional de apoio em Minas, mas fiquei pouco mais de um ano no Tribunal de Justiça de Minas, atuando aí, inclusive, no Fórum da Comarca de Patos de Minas. E na aeronáutica aprendi muito, e ali pude iniciar os meus estudos de uma forma mais, vamos dizer assim, mais dedicada, com mais organização, pagando ali um cursinho, fazia LFG, os que são antigos aí vão lembrar dos cursinhos do LFG. E depois, na sequência, consegui aprovação na Controladoria Geral da União. E aí é realmente a segunda etapa, uma segunda etapa que eu poderia ter permanecido nessa segunda etapa, desempenhava o cargo de auditor federal em Brasília, e lá fiquei por mais de 9 anos, um órgão de excelência, que é a Controladoria Geral da União, tinha remuneração excelente, não poderia permanecer por lá, vamos dizer, nessa segunda etapa. Mas sempre sentia que eu podia ir um pouco mais, podia me dedicar um pouco mais, avançar um pouco mais. E aí, por isso que resolvi ir para essa terceira etapa, que é a terceira etapa na busca de realmente uma realização profissional, uma realização de um sonho, que era alcançar os concursos do Ministério Público e da magistratura, e especialmente da magistratura que estou até hoje. Então, 3 etapas. Uma primeira etapa para pagar as contas, uma segunda etapa para alcançar uma remuneração maior. Destaque que, na época, por exemplo, o cargo de auditor na Controladoria Geral da União pagava o dobro do salário da aeronáutica. Então, é uma segunda etapa já, para ter uma qualidade de vida melhor, ter uma condição melhor, e poderia ter permanecido ali. E aí fui para essa terceira etapa, que foi realmente Ministério Público e magistratura. Perfeito. Digamos, uma trilha bem estratégica, né? Porque o senhor fazendo alguns degraus, né? Foi percorrendo degraus, né? Ascendendo a degraus, até chegar no concurso que o senhor realmente almejava, que, imagino eu, seja o da magistratura. Mas que interessante. E Gabriel, se me permita, desculpe interromper, mas me permita, eu entendi à época que se fizesse isso na forma de uma escada, fizesse isso por etapas, não concursos menos complexos, vamos assim dizer, e aí depois avançando para concursos mais complexos, a minha vida ficaria mais fácil, teria condições mais fáceis de seguir nos degraus aí até chegar nos concursos mais complexos, que é Ministério Público e magistratura. Não, e uma trajetória muito racional, né? Pensando por essa perspectiva, faz todo sentido. E, doutor, voltando agora para a questão do estudo propriamente dito, né? Muito se fala aqui no estudo para concurso público da necessidade de se formar uma base, né? Base essa sobre a qual, posteriormente, o concurseiro ele vai, então, acrescentando as devidas especificidades conforme a exigência do concurso público. O senhor fez essa base, considera ter feito essa base ou não? O senhor foi estudando aleatoriamente? Como é que o senhor construiu aí essa preparação, né, para tantas provas, para tantos concursos em que o senhor foi aprovado? É ideal, é essencial, Gabriel, a formação de uma base. Porque tem matérias ali nos concursos da área jurídica que são matérias, como o próprio nome diz, matérias base. Então,
é importante que você tenha uma formação nessas matérias, para depois, de acordo com o concurso que você vai prestar, ali estudar exatamente aquelas matérias que são matérias específicas daquele cargo em que vai ser realizado o concurso. Então, inicialmente, eu formei a base ali no direito constitucional, fiz até uma especialização em direito constitucional. Então, o direito constitucional, importantíssimo, direito penal, a parte geral, especialmente. Eu posso dizer, Gabriel, que direito penal, parte geral, é um dos únicos livros em que pude ler capa a capa várias vezes. O livro do professor Kleber Masson, por exemplo, que está aqui ao meu lado, eu li várias vezes, tem 3 ou 4 edições e todas elas eu li 2 ou 3 vezes. Então, é importante a formação da base, fiz essa formação da base no direito constitucional, no direito penal, no processo penal e no processo civil, em que, na época da faculdade, aprendi muito com o seu pai, o professor Joamar. O professor Joamar, que é um excelente professor de processo civil, à época, pude ali formar os primeiros caminhos do processo civil, exatamente na época da faculdade. E é uma matéria base, com certeza, principalmente para quem almeja aí magistratura. E administrativo também fez parte dessa base do senhor, doutor? Fez sim, até por eu ter inicialmente prestado concursos que não eram diretamente da área jurídica, por exemplo, concurso para aeronáutica, por exemplo, que exigia o direito administrativo, mas não era com tanta profundidade, assim. Então, inicialmente fiz a base também no direito administrativo e li aquele famoso livro do professor Marcelo Alexandrino, é um também daqueles que li de capa a capa. Doutor, e como é que o senhor levava o seu estudo? Era um estudo assim, mais pautado, por exemplo, em leitura de doutrinas, de obras, como o senhor já mencionou aqui, né, que fazia parte, né, do seu caminho nos estudos. O senhor também assistia a videoaulas, fazia exercícios, treinava por questões, leia lei seca. E como é que funcionava assim essa sua organização? Inicialmente, como disse inicialmente, eu fiz aqui lá em Brasília, melhor dizendo, um curso do LFG, que é aquele curso extensivo anual ali, em que a gente tinha professores de excelente qualidade, por exemplo, o professor Rogério Sanches, e aí formava ali um caderno inicial para realmente iniciar os estudos. E depois disso, depois de formar ali esse caderno, com base nas videoaulas, eu tinha já feito a base nessas matérias que eu mencionei, né? Direito constitucional, direito penal, processo civil e a parte geral também do direito civil. Posteriormente, comecei a fazer questões. No meu Instagram, inclusive, Gabriel, tenho aqui um vídeo em que eu fazia ali, que eu encerrava a minha etapa das questões. Eu sou da época em que eu comprava aqueles livros da editora Foco, 7.000 questões. Por exemplo, passo no concurso da magistratura, 7.000 questões. Aquilo ali, para mim, foi essencial, porque além de treinar e fazer as questões, você também tinha ali os comentários, que era muito bem feito pelo professor à época, o professor Wander Garcia. E aí, isso acabava fazendo uma revisão das matérias. Então, sempre fazia questões por esses livros, mas posteriormente, no final, já assinei aqueles sites que tem ali as questões que são comentadas, inclusive, já baseado em provas de concursos anteriores, e que facilitou um pouco a vida. Então, primeiro eu fiz um estudo por videoaula, na sequência li as doutrinas, fazia a revisão, né, dessas doutrinas que já tinha lido inicialmente e, posteriormente, só fazendo questões desses livros da editora Foco, 7.000 questões, 5.000 questões. A minha esposa sempre brincava comigo, mas você vai comprar esse livro de novo? Repetindo, fazendo novamente aqueles livros ali de questões. E depois, um pouco mais à frente, já na terceira etapa, em que estudava especificamente para o Ministério Público e Magistratura, essencial a jurisprudência. E fazia isso no site do professor, do site do Dizer o Direito, ali do direito, em que a gente lia ali, né, aqueles jornais, que é um informativo, né, de jurisprudência, me fugiu a palavra, informativo de jurisprudência do STJ e do STF. Sempre que saía, fazia ali a leitura
e tinha comentários excelentes ali para cada uma daquelas questões que são colocadas naqueles informativos. E lei seca, doutor, o senhor tinha o hábito de fazer a leitura, por exemplo, do Vadmec, no site do Planalto, ou o senhor, por exemplo, lia lei seca indiretamente, pelas doutrinas, até pelas anotações que eu já tinha? Como é que isso fazia essa leitura? Sempre que eu estava fazendo uma questão, nesses livros, e que mencionava ali um determinado artigo, eu sempre ia no Vadmec e fazia a leitura ali, grifava, destacava, especialmente se fossem aqueles artigos que saíam com mais recorrência nas questões. Então, sempre fazia isso. E nas vésperas, vamos assim dizer, as 2 semanas anteriores às provas de primeira etapa da magistratura e do Ministério Público, eu sempre lia aquelas leis que, vamos dizer assim, são as leis que são esquecidas ali no edital, aquelas leis que não têm tanta, vamos dizer assim, não aparecem tanto no dia a dia do estudo. E aí, especialmente ali, a gente consegue salvar sempre 5, 6 questões nessas leis, que são leis que a gente deixa para ler na última etapa ali, nos últimos 10 dias de preparação, antes da prova objetiva. Exemplo, mandado de segurança, lei do habeas data, as leis do controle concentrado de constitucionalidade, com certeza são exemplos. Exatamente. São essas leis que e ali ajuda, né, você na hora da prova, ali na prova objetiva, salvar algumas questões. E sempre cai essas leis, né? Com certeza. O desafio, eu sempre falo que para quem eu converso, né, sobre esse assunto, é trazer a maior quantidade de conteúdo com qualidade para a memória de curto prazo, né? Então, essa preparação Exatamente. de reta final é muito importante, né? Muito importante. E as revisões, o senhor disse que fazia, né, muito por questões. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Que o quão importante é fazer questões, porque as questões te permitem fazer uma revisão muito dinâmica dos assuntos, dos temas. Além do que, fazendo as questões, você consegue, de certa maneira, mapear ali a preferência da banca, do examinador, o que é mais tendência em cada uma das matérias, né? A gente, quando faz muita questão, nós sabemos, basicamente, assim, o que é importante em processo civil, o que é mais relevante em processo penal, e assim sucessivamente. E isso serve muito para poder até direcionar o estudo, né? E você não ficar estudando temas que são secundários, eu diria, temas que não têm tanta recorrência em provas. Não sei se o senhor pensa dessa forma também. Exatamente, Gabriel. E, de certo modo, pode ajudar aquele que deseja um cargo específico fazer um cursinho. A orientação de um profissional que tem experiência é muito importante. Por exemplo, a pessoa que vai fazer um concurso para delegado de polícia, ela precisa saber de capa a capa a parte de inquérito policial. E não tem como. E, com certeza, o primeiro cursinho que ela se matricular com o objetivo de se preparar para concurso de delegado de polícia, ela vai ter essa informação. Então, a pessoa que estuda para delegado de polícia, por exemplo, ele precisa saber o direito, saber o inquérito policial de capa a capa. Mas ele não precisa saber, por exemplo, a parte de obrigações lá do direito civil, que é muito complexa, por sinal. Então, esse direcionamento é essencial. A gente não consegue, como eu sempre costumo dizer, não se consegue vencer um edital de um concurso de ponta a ponta. Jamais. E se você fizer isso, provavelmente você vai conseguir vencer o edital, mas não vai focar naquelas matérias que são essenciais. Então, um direcionamento de um cursinho, isso é essencial. Foi para mim e é essencial para todas as pessoas que preparam para concurso público, exatamente por essa noção de selecionar ali exatamente o que você precisa estudar para aquele cargo específico. Então, isso é muito importante. Com o tempo, a gente até vai desenvolvendo um certo feeling, né? De tanto estudar, de tanto fazer provas, você acaba ali desenvolvendo uma habilidade natural de saber o que é importante, né, em cada uma das matérias. Acontece, porém, que até esse feeling chegar, é preciso realmente ter uma orientação, né? De um profissional, de um cursinho, enfim, de professores que têm aí uma habilitação e uma trajetória que permita, de fato, né, passar essa orientação para quem também deseja fazer provas de concurso público. Isso para mim é muito claro, né? E eu também me vali muito disso, fiz muitos cursinhos, contratei muitas mentorias e todas elas foram muito válidas para mim, para que eu pudesse chegar hoje, né, e conseguir, né, na prova fazer o que eu consigo fazer, por exemplo. Então, acho que é sempre muito, muito, muito válido. Doutor, Exatamente. com todas as pessoas que eu converso aqui no Café com Aprovado, uma coisa que é muito comum, assim, né, eu pergunto sempre para todos, é o seguinte: tem um momento no estudo para concurso público que parece que acontece uma chamada virada de chave. Assim, um momento em que
você deslancha, as coisas parecem fazer mais sentido, você começa a pontuar mais nas provas objetivas, fazê-las com mais tranquilidade. Na sua trajetória, isso aconteceu? Assim, teve um momento em que houve essa virada de chave e o senhor passou a acertar mais, a estudar com mais tranquilidade? Sim, sim, sempre, eu acredito que há sim para as pessoas essa virada de chave, momento ali que você realmente acerta a forma de preparar e cada um tem uma forma de preparar para concurso público. Eu acredito que não há uma forma pronta para todas as pessoas. Cada pessoa desenvolve ali, de tanto errar, a gente às vezes consegue ali a melhor forma de se preparar. E especialmente eu posso dizer que conseguir realmente para os concursos mais complexos, e digo aqui Ministério Público, magistratura, a partir do momento que comecei ali a estabelecer uma rotina em relação à jurisprudência e também em relação a fazer essas questões especificamente de Ministério Público e magistratura. Então, quando já nessa etapa, vamos dizer, na minha terceira etapa aí de preparação para concurso público, eu lia no site do Dizer o Direito lá os informativos da STJ e da STF, os seguia, tratava ali rotineiramente durante a minha semana, sempre tinha um espaço para a leitura desses informativos. E também fazia questões da primeira etapa, as questões do objetivo, exatamente somente de magistratura e Ministério Público. E foi a partir desse momento que tive aí, vamos dizer assim, a virada de chave, em que consegui aprovação em várias primeiras fases aí de concurso de Ministério Público e magistratura. Além desses 9 concursos que você mencionou aí, Gabriel, foi aprovado em vários outros. Por exemplo, na primeira etapa para promotor do Ministério do Paraná, foi aprovado 2 vezes, mas na minha visão, dos concursos mais complexos, em que de segunda fase, mais difíceis de se fazer, e aí não consegui avançar para a terceira etapa lá. Em Minas Gerais, por exemplo, eu fui aprovado 2 vezes na primeira fase para promotor de justiça, na segunda fase, na primeira fase, fiquei por 1 ponto, e já exatamente no grupo de penal e processo penal, todo mundo em Minas, quem faz o concurso do Ministério Público de Minas sabe dizer, sempre tem lá a parte de direito difuso, o grupo que trata de difuso. E eu sempre, as 2 vezes lá, fui reprovado exatamente em penal e processo penal, que são as matérias que sempre me dediquei, sempre tive mais facilidade. A primeira vez fiquei por 1 ponto, na segunda vez eu fiquei por 1 ponto também. E fiz ali um recurso, Gabriel, e aquele recurso que, vamos dizer, que é o cara crachá. Tá no espelho lá e você escreveu exatamente aquilo. E mesmo assim, fiz um recurso, o examinador me deu 0,10, em vez de me dar 1 ponto para avançar. Tinha notas excelentes ali nos outros 2 grupos, então não aconteceu. Isso só traz dizer que cada pessoa tem o seu concurso. Como a gente não sabe qual é o concurso da gente, a gente vai fazer vários, abrir o leque é essencial, fazer em vários estados para que descubra realmente qual era o concurso que Deus tinha destinado para a nossa aprovação. Com certeza. Penal, processo penal e Ministério Público são 2 disciplinas cobradas com muito aprofundamento, né? E o Aqui, próprio, e se me permite, a parte de fusos, né? Que é importantíssimo no Ministério Público, importantíssimo. Já para a magistratura já não é tanto, já não é uma matéria cobrada com tanta, vamos dizer assim, com tanta recorrência. aqui em Minas Gerais temos o examinador Canedo, né, muito famoso, temido pelos candidatos, né, no Ministério de Minas, o examinador Wagner Marteleto, foi até meu colega de mestrado em Uberlândia, e no Paraná temos que saber a obra do Juarez Cirilo dos Santos de ponta a ponta, né, assim, para poder realmente fazer uma boa prova de segunda fase no MP do Paraná, realmente é muito complexo. Agora, o senhor tocou num ponto que é muito interessante, né, doutor Luiz? Eu acho que um dos grandes erros, né, de quem estuda concurso público é eleger um concurso público como sendo o seu. Não, esse é o meu concurso, é aqui que eu quero passar e só aqui eu vou ser feliz, né? Essa escolha absoluta, ela me parece que não é saudável. Eu já fiz isso e sofri demais, porque acabei não avançando para a fase oral e isso me trouxe assim, um incômodo, uma tormenta muito grande, porque estava decidido que aquele seria o meu concurso e não aconteceu, infelizmente, né? E a gente tem que saber respeitar também o tempo de Deus, né? Porque não adianta só fazer a nossa parte. Então, me parece que levar essa rotina com mais leveza mesmo, né? Com mais naturalidade, esperar, fazer a sua parte, mas esperar o momento, me parece que também é muito importante, né? Exatamente. Abrir o leque
para mim foi essencial, e acho que para as pessoas também é essencial, abrir o leque, fazer em mais de um estado. Lógico que a gente deseja passar no nosso estado, de preferência ser aprovado naquele cargo e ficar na sua cidade. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso é possível. Então, a rotina de estudos já é muito desgastante. A gente briga fisicamente, emocionalmente, para permanecer ali estudando. Então, abrir o leque, fazer concursos em outros estados, isso é essencial, porque me parece que chegar no topo ali da montanha fica mais fácil. Fica mais fácil quando você tem várias montanhas para poder subir. Então, quando você elege uma única montanha, fica muito difícil para atingir. E aí isso traz um desgaste muito grande, porque às vezes sai o concurso agora, dependendo do estado que se escolha, sai o concurso agora, eles não conseguem avançar nele, e aí depois o outro só daqui 3, 4 anos. E estudar sem um edital aberto, sem uma perspectiva, pelo menos, de edital próximo, isso é muito ruim. Emocionalmente é muito ruim. É verdade. E assim, o edital, nada como um edital aberto, né? Para te dar aquele ânimo, aquele fôlego, assim, de você acordar todos os dias sabendo, não, peraí, eu tenho prova de edital, né? Eu tenho aí uma referência, então com base nessa data eu tenho que me organizar aqui e realmente ter a motivação necessária para poder continuar, para poder prosseguir. Que nada, nem sempre é muito simples, né? E só voltando a um ponto que o senhor comentou mais cedo, duas coisas que o senhor, né, disse que foram responsáveis pela sua virada de chave, e para mim também foi o estudo por questões e também jurisprudência. Eu não fazia questões no começo, às vezes eu comprava um simulado ou outro e estudava o simulado, eu não resolvia o simulado. Só lia, estudava ali os comentários, né? E durante muito tempo, jurisprudência, eu só lia aquele materialzinho do Dizer o Direito, do professor Márcio, que ele prepara para a véspera da prova, 2 semanas antes. Só li aquilo, basicamente. Então, assim, era uma equipe muito grande, né? E no dia que eu passei a fazer questões sistematicamente e que eu passei a estudar os informativos de uma forma mais organizada, toda semana, né, quase que diariamente, inclusive lá pelo Dizer o Direito, onde eu até participo hoje como professor auxiliar lá do podcast do professor Márcio, a minha vida mudou. Né? Eu estava na casa ali dos 65, 68, ficava ali oscilando. 64, 68, 64, 68, em todas as provas, em várias provas. E aí, doutor Luiz, na primeira prova que eu fiz depois disso, de começar a fazer questões e estudar informativos com mais regularidade, eu fiz 77. Não fui para a segunda fase, porque o corte foi 80, mas veja, tive um salto, né, imenso, e nós sabemos que romper essa barreira dos 60 nem sempre é muito fácil, porque a base você já tem. E ali é preciso ajustar alguns detalhes para você realmente romper essa barreira e ir para o pelotão da frente, né, que está acima dos 80 pontos. Mas esses dois fatores foram realmente cruciais, foram elementares para que eu, de fato, né, alcançasse esse patamar. Eu acho que o caminho é por aí. Né? Não tem como fugir de questões, não tem como fugir de jurisprudência, né, de informativos atualmente. Exatamente, Gabriel. E você me fez lembrar de um ponto aqui. O concurso público não é sempre muita alegria, sempre tem as decepções também que nos deixam ali, às vezes, no chão. E é preciso muita força para recomeçar, reiniciar. Eu me lembro aqui de 2014. 2014, eu fiz o concurso da magistratura de Minas Gerais e fiz 81 pontos na primeira fase. Fiquei todo feliz ali, todos nos grupos, no fórum. Lá tinha um site do Correio Brasiliense, o Correio Web, que as pessoas ali sempre criavam um fórum específico para cada um dos concursos e ali ia falando. E aí todo mundo dava por certo que a nota de cortes em Minas seria menos do que 81 pontos. Fiz 81 pontos, fiquei muito feliz. E aí, pela primeira vez, pelo que falaram na época, não tem essa informação se ela é realmente verdadeira, pela primeira vez na história, o corte de Minas foi 84. E eu já tinha contratado professor de sentença, inclusive o professor Sameraj, quando ele estava iniciando lá o cursinho dele na época, ele atendia por Skype, e aí contratei, fiz lá o curso de sentença, e depois, na sequência, saiu a nota de corte em 84. Então, isso sempre deixa a gente no chão ali, e aí é sempre necessário que a gente tenha apego, tenha uma pessoa para te dar um apoio, isso pode ser o cônjuge, pode ser
o pai, a mãe, o amigo. Eu sempre tive o apoio da minha esposa, a Andréia. Então, era a pessoa que sempre pegava na minha mão e falava: segue em frente, está muito próximo. E aí dava continuidade. E é importante também ter fé, Gabriel, fé. Se eu posso dizer, aqui, se você me permite, se eu posso dizer 3 palavras que foram essenciais na minha trajetória e acho que é essencial para qualquer pessoa, é fé. É preciso acreditar que tem algo maior olhando por nós e cuidando de todos nós, seja a religião que a pessoa professe, seja a fé que ela siga. Então, é importante ter essa fé. É importante o apoio, e apoio aqui, no meu caso, foi a minha querida esposa Andréia, e para a pessoa, pode ser o pai, a mãe, um amigo, alguém que vai dar essa palavra de encorajamento para você seguir em frente, juntar ali os cacos e seguir em frente. E a terceira palavra, resiliência. É sempre necessário persistir, perseverar, seguir em frente, porque não é fácil. Mas quando você vence tudo isso, chega no outro lado lá, e aí você verifica ali que você realizou aquele sonho, que tem uma boa colocação profissional, que pode mudar de alguma forma a vida das pessoas com a sua própria profissão, e isso é essencial, isso é satisfatório. Então, é muito importante ter essas 3 palavras aí em mente e para seguir na vida dos concursos. Concordo perfeitamente. Inclusive, nessa mesma linha, em 2021, 22, não me recordo agora, eu tive uma experiência muito parecida com a sua. Eu fiz a magistratura do TJDFT e fiz 79 pontos. O corte estimado era 78 naquela ocasião. E eu fiz um ponto a mais, 79, estavam todos felizes. Contratei também, né, curso de correção individualizada, né, de sentenças discursivas. Estava treinando ali, né, feito um louco, porque para mim aquele concurso era realmente muito importante, né? Brasília, Federal, queria muito. E aí, doutor Luiz, a banca CESP, o que aconteceu? A CESP anulou 6 questões e mudou o gabarito de uma. E para minha infelicidade, o corte foi para 82 pontos e eu fiquei com 81 pontos. E depois de quase 2 meses, né, dedicado ao estudo da segunda fase, foi muito bom porque eu aprendi muita coisa nesse período, mas eu acabei ficando de fora e isso me deixou no chão, completamente no chão. Foi a pior assim, experiência na minha trajetória de concursos, porque eu fiquei muito frustrado, me lembro a época, e aí é que entram essas palavras que o senhor falou, né? Resiliência, fé, principalmente, apoio, né, da família. Isso tudo é fundamental para a gente possa juntar os cacos e recomeçar, porque só Deus sabe, né, o que de fato está nos reservado, né? E a gente tem que prosseguir, não pode desanimar de forma alguma, né? E são tantas decepções, Gabriel. Eu tenho 9 aprovações, mas tem outras reprovações que foram assim traumatizantes, que precisei realmente ter muita força para seguir em frente. Cito apenas uma delas aqui, por exemplo. Em 2010, eu fiz concurso para delegado de polícia no estado de Rondônia. Na época tinha remuneração muito boa. Eu ainda estava no TJMG aí, na comarca de Patos, e me parece que acho que mais de 30 vagas para delegado de polícia. Eu consegui aprovação em 8º lugar lá. Na primeira fase, junto com a primeira fase, já fazia já a segunda fase, a parte discursiva. E aí foi aprovado lá em 8º lugar. E como morava em Patos, e aí na época Patos você precisava se deslocar até Brasília ou Belo Horizonte para pegar um voo para ir para Rondônia, para Porto Velho. Deixei para fazer isso na véspera da segunda etapa do teste físico. O que aconteceu? O meu voo saiu de Brasília, passou em Cuiabá, numa conexão, e foi para Porto Velho. Sobrevoou a pista e retornou para Cuiabá. E eu perdi a segunda etapa, perdi lá a prova física, e não pude ser delegado de polícia na época no estado de Rondônia. E aí, veja bem, tá vendo? Então, é preciso, hoje já não faria isso mais, iria com 2 ou 3 dias de antecedência, não na véspera. E aí isso foi muito decepcionante à época para mim. Então, é preciso, então, toda essa força para poder juntar os cacos e seguir em frente, porque não é fácil e é muito difícil. Sem dúvida, essa confesso que essa experiência para mim
talvez uma das mais inusitadas. Eu nunca tinha ouvido falar nada parecido. E, lógico, deve ter sido muito frustrante. Ocorre que aquela coisa, né? A males que vem para bem, com toda certeza. Talvez se eu tivesse sido aprovado lá em Rondônia e tivesse efetivamente exercido a função, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Juiz do Mato Grosso. Então, assim, eu acredito muito nos propósitos de Deus, né? Exatamente. Acho que Deus entendeu que não era a época de eu ir para Rondônia ainda. Depois voltei 10, 12 anos depois, já como promotor de justiça no mesmo estado de Rondônia. Então, a gente não sabe os desígnios de Deus, a gente faz a nossa parte para poder acontecer, para as coisas acontecerem, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que sempre tentar persistir, que uma hora acaba dando certo. E o mundo dá voltas, né? Se eu veja, não foi delegado em Rondônia, mas foi promotor de justiça. Então, Exatamente. interessante verificar essas voltas que a vida dá. Né? Doutor, vamos caminhando para o final, até porque eu não quero também tomar muito o seu tempo, ser dos seus muitos afazeres, né? Te acompanho sempre no Instagram, sei que o senhor tem uma atividade muito intensa, né? Fazendo muitas sessões plenárias do Tribunal do Júri, visitando muitas escolas, né? Eu acho isso muito bacana, muito legal perceber essa sua atuação social de agente transformador mesmo da realidade, né? E não quero muito aqui tomar o seu tempo. Mas eu queria lhe perguntar, uma penúltima pergunta, que é a seguinte: quais foram assim, as suas principais dores, né, durante essa trajetória? As suas principais dificuldades? O que o senhor faria diferente hoje para poder encurtar caminhos, acelerar o processo, enfim? Vamos lá. Em acelerar o processo, não tive ninguém para me dizer isso à época. Fazer uma faculdade bem feita e não só buscar a nota para aprovar, ser aprovada ali no semestre, naquela matéria, é essencial. Então, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo aí, e se estiver fazendo ainda a faculdade e almeja aí um concurso público, faça a faculdade bem feita, que comece a criar sua base na faculdade. E isso, com certeza, a sua vida pós-faculdade vai ser mais simplificada, seja na advocacia, seja realizando os concursos públicos. Então, faça a faculdade bem feita. Isso é essencial. E eu não fiz isso e hoje, se pudesse voltar atrás, faria bem feito. Aproveitaria melhor ainda as aulas de processo civil do professor Joamar, por exemplo, que é processo civil para a magistratura, é essencial, é essencial. Então, faria diferente isso. Agora, em relação às dores na caminhada, foram, eu posso dizer, 10 anos de caminhada, de 2009 a mais ou menos 2020, o concurso da magistratura aqui do estado de Mato Grosso, iniciou ali no final de 2018, 2019, então foi o último concurso que eu fiz. Foram 10 anos de preparação, dividida nessas 3 etapas que eu já falei aí. Várias e várias decepções, várias e várias reprovações, mas essencial seguir em frente. E tanto o meu mérito nisso tudo, Gabriel, eu posso dizer, durante todos esses cargos em que consegui aprovação, o meu mérito foi não desistir. Não desistir é essencial. O pessoal fala que existe uma fila aí imaginária dos concursos, e isso, para mim, pelo menos, é bem verdade, assim. Quando você sai da fila, passam centenas, milhares na sua frente. Então, persistir na fila é essencial. Se você, por exemplo, está fazendo concurso público de forma intensa e aí tira ali 6 meses, 8 meses, você com certeza vai perder vários lugares na fila. É mais hoje que se torna, esses concursos têm nota de corte cada vez mais alta, o pessoal está cada vez mais bem preparado para os concursos. Então, não sair da fila também é essencial. E voltando aí à questão das dificuldades que tive, sempre trabalhei durante todo esse período. Então, trabalhava, por exemplo, na CGU, eu era auditor, trabalhava 7 horas e 20 por dia. Saía cedo, 7 e pouco da manhã, e retornava 5, 6 da tarde em Brasília. E aí chegava, tomava um banho, ia conversar com a minha esposa durante um tempo, e ali depois começava às 7 da noite, ia até quase todo dia, até 11 da noite, 10, 11 da noite, estudando, média de 4 horas por dia. Então, foi essas dificuldades que tive ao longo da caminhada aí. E além disso, abdicar de várias outras coisas. Por exemplo, ir num barzinho com os amigos, assistir um filme, assistir uma partida de futebol, é muito melhor do que estudar, convenhamos, Gabriel, do que sentar e estar aqui num momento solitário de estudo. Então, foi sempre tendo que abdicar dessas coisas para um bem maior, que é exatamente conseguir a aprovação. Então, é preciso foco, é preciso persistência,
para que não deixe se desviar pelo caminho e consiga chegar no caminho final, aí, no ponto final, melhor dizendo, que é a aprovação. É uma vida de muitas renúncias, né? Mas, bom, diante de um propósito maior, que é realmente a aprovação, e, portanto, elas se fazem necessárias. É uma questão de definição de prioridades. E vai chegar um momento, né, penso eu, que, uma vez aprovado, nós temos mais condições, né, de nos dedicar a outros aspectos da vida que foram, de certa maneira, deixados um pouco de lado, né, propositalmente, em função de algo maior, que é a preparação mesmo, que exige uma certa intensidade, uma certa dedicação, não tem como fugir disso, né, obviamente. Mas, doutor, eu quero aqui imensamente te agradecer, né, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em nos doar o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento. Essas conversas são sempre muito proveitosas porque, particularmente, me dá uma injeção de ânimo, né, para poder prosseguir, continuar. Eu tenho certeza que para todos que nos assistem também, da mesma forma, seja na esfera do concurso público, de repente alguém que nos assiste, né, que está se preparando para o OAB ou para até outras carreiras, não importa. O que importa é perceber que a disciplina, a perseverança, a persistência, elas realmente fazem diferença, né? E a resiliência também, por que não, né? Isso tudo é muito importante. E para poder finalizar, já aqui, né, uma vez mais reforçando o nosso agradecimento, né, sincero, eu queria, né, fazer uma última pergunta, que é a seguinte: se o senhor pudesse deixar, né, agora uma mensagem, né, no WhatsApp de cada concurseiro, de quem está começando agora, de quem já está há muito tempo nessa estrada, nessa trajetória, e uma mensagem que pudesse fazer a diferença, né, na vida do concurseiro, qual mensagem que seria essa? Vamos lá. Inicialmente, deixo alguns conselhos aí de quem ficou 10 anos fazendo concurso. Se você está preparando para a primeira etapa de qualquer concurso público, fazer questões, fazer muitas, muitas, muitas questões é essencial. E ler lei seca. Concurso do mais simples ao mais complexo. Essencial, primeira etapa. Questões, muitas e muitas questões e lei seca. Segunda etapa, treinar peças para o concurso, esses concursos que tem segunda etapa. Escrever. Hoje em dia a gente digita no celular, no computador, no notebook e não escreve. É preciso essa parte física, porque lá você vai ter que escrever. Então é preciso treinar a letra, é preciso ali escrever realmente. Então, preparar para a segunda etapa é essencial fazer essas provas simuladas de segunda etapa, de preferência contrate um curso para desenvolver essas provas aí, e treinar muito. De preferência, o ideal seria já antes de iniciar a segunda etapa, já ir preparando, pelo menos uma vez por semana ali, quem estuda magistratura fazer uma sentença, para quem estuda para o Ministério Público uma denúncia ou qualquer outra peça, e Defensoria Pública da mesma forma. Então, é essencial. Para a terceira etapa desses concursos mais complexos, que tem prova oral, é essencial, já chegando nessa etapa, contratar também um curso para que consiga ali saber quais são as técnicas. Quando você sabe a resposta, quando você não sabe a resposta, quando você sabe mais ou menos a resposta. Então é essencial ter essas técnicas para conseguir responder bem. Porque na terceira etapa, os examinadores já não querem tanto ali o conhecimento. Eles querem ver ali um colega, quer ver alguém que possa realmente desempenhar aquela função que está almejando e da melhor forma possível. Então, para a primeira etapa e para a segunda, você já provou ali conhecimento. Para a terceira etapa, conta muito mais a postura, muito mais a postura. Então, é preciso contratar esse curso para dar o direcionamento inicial e treinar com as pessoas que estão no concurso ali e com outras pessoas. E eu sempre tive a felicidade de treinar com a minha esposa. Ela também é advogada, é da área do direito. Então, sempre ela preparava ali os simulados e a gente sempre treinava aí, né, para essa etapa da prova oral. Então, o que eu posso dizer, além desse aconselhamento, vamos assim dizer, para essas 3 etapas aí dos concursos públicos, eu posso deixar a mensagem para as pessoas que estão iniciando, os que já estão há muito tempo no caminho: não desistir, não desista, é essencial. Tenha força, busque fé, busque na religião que a pessoa tiver, qualquer religião que seja, o apoio do cônjuge, do namorado, de alguém da família, de um amigo mais próximo, aquela pessoa que você possa realmente ali desabafar, você possa colocar a cabeça no colo daquela pessoa e pedir ali boas palavras, vamos assim dizer, para seguir em frente. E não desistir, não sair da fila é essencial. Não sair da fila, porque tem muita pessoa querendo
muitas pessoas querendo serem aprovadas aí nos concursos. Então, não sair da fila é essencial, ter persistência, ter resiliência para seguir em frente. Aquela velha máxima, né? Só não passa quem desiste. Então, exatamente. doutor, muito obrigado. Conversa super gostosa, prazerosa. Obrigado mesmo de coração, né? Podendo contar conosco por alguma questão. Estamos aqui, né? Oferecendo a reciprocidade. Enfim, essa conversa, pessoal, vai ficar salva aqui no Instagram, tá? E também lá no canal do YouTube, né? Sempre Gabriel Canedo, é fácil de localizar. Para quem quiser depois, então, rever e assistir, sabe, estará lá à disposição de todos, tá? Muito obrigado, doutor. Uma excelente semana para o senhor, excelente fim de semana, né? E vamos voltar a nos falar muito em breve, com toda certeza. Eu que agradeço, Gabriel, mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho sobre minha trajetória e falar também para as pessoas que estão nesse caminho aí dos concursos públicos. Estou sempre à disposição, sempre que precisar, tiver um espaço aqui, a gente conversa, a gente bate um papo. Muito obrigado, um abraço a todos que nos acompanharam, os que vão nos acompanhar ainda nos seus canais aí. Um abraço ao pessoal de Patos de Minas, minha querida Patos de Minas. É uma satisfação. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Forte abraço a todos e vamos nos falando aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia.